Cissa, eu ia falar sobre a teoria crítica, né? Peguei uma matéria aqui, mas aí você falou do doutor Falso. E eu lembrei que o PETA pediu que ele renunciasse após alegações de que ele financiou experiências cruéis com filhotes de cachorro. Como é que tá essa história aí? É o famoso Beaglegate. É engraçado porque morrem milhares de pessoas e ninguém fala nada. Matam os Beagles e todo mundo se revolta. Eu me revolto principalmente porque eu sou mãe de Beagle. Eu tinha uma Beagle, a Alicia, que eu era apaixonada por ela. Mas, assim, é surreal o fato dele usar esses experimentos com os animais sendo comidos vivos. E o pior é que esse experimento não tem aplicação médica nenhuma. Era simplesmente crueldade. Agora, se isso já não bastasse, piora, Camila, piora, porque o falso, o que ele estava fazendo também é um experimento que é perigosíssimo com macacos. Porque o que ele fazia? Ele pegava, tirava a parte do cérebro dos macacos aonde eles sentem medo. Quer dizer, tirava não, aumentava a parte dos macacos onde eles sentem medo. E aí eles colocavam aranhas, porque macaco tem muito medo de aranha, e colocavam imagens de aranhas para o macaco ver, para criar aquele estresse no macaco para ver até que ponto ele aguentava. E por que ele está fazendo experimentos com macacos e com medo? O que me chama a atenção é que o DNA dos macacos é 97% igual ao DNA humano. Então, será que tem algum experimento por trás disso? Porque nós já sabemos também que ele fez experimentos com crianças nos anos 80, em Nova York, com o vírus da AIDS, porque ele acabou infectando várias crianças que eram órfãs. Então, ele é um cara que faz experimentos muito bizarros. E essa coisa do medo, sabendo a companhia com quem ele anda, que é o Bill Gates, que o pai era lá do Planned Parenthood, com a Hillary Clinton, o Epstein, essas coisas todas, e sabendo o tipo de creminho que essas pessoas gostam de usar no rosto para dar aquela rejuvenescida e como aquilo é retirado, isso me chamou muita atenção, porque foi uma coisa que passou muito despercebida, muita gente não está falando desses experimentos com macacos, ele também estava fazendo experimentos com ratos e células fetais do cérebro de bebês, implantando nos ratos, para ver também como funcionava, experimentos quiméricos, né? Porque quando você une essas duas espécies, uma espécie animal com uma espécie humana, também tem vários problemas. Então, ele estava fazendo vários tipos de experimentos, mas para esses a PETA tá tudo bem, a PETA está preocupada, mas assim, é bizarro, é surreal, várias pessoas estão... Ele está sendo investigado pelo Senado, continua sendo investigado por ter mentido lá, está sendo investigado também por esse gain of function, por causa das pesquisas que ele tem feito, e agora, graças a Deus, vai ser investigado por isso também. Tivemos um senador essa semana, Tom Cotton, se eu não me engano, que até falou que ele tinha que pedir a resignação dele, mas é um resignation in disgrace, para que em desgraça, porque ele precisa sair. Ele fez o mesmo pedido para o Merrick Garland, porque são pessoas que a gente está vendo que estão fazendo muito mal. O único problema é que essas investigações demoram, porque essas investigações vão ter que ser apresentadas numa corte, vão ter que ser apresentadas para um júri popular. E quando você tem um júri popular, você não pode deixar as arestas abertas. Tem que ser, eles têm que, para condenar alguém, eles não podem ter dúvida de que aquela pessoa realmente cometeu aqueles crimes, como cometeu, essas coisas. Então, essa investigação, para ser uma coisa bem feita e a prova de que ele seja inocentado, elas precisam ser muito bem feitas e isso leva tempo. Então, infelizmente, ainda vamos ver a cara do falso por aí durante um tempo, mas essa história dos Beagles realmente causou uma revolta enorme aqui nos Estados Unidos, e se Deus quiser, ele vai pagar por todos esses crimes, principalmente com os crimes que ele cometeu e continua cometendo com os humanos, porque essa semana, para piorar a situação, ele ainda foi aprovado o uso experimental do líquidozinho, né, para crianças a partir de 5 anos, de 5 a 11. E até os colegas do FAUT, lá do FDA, que aprovaram isso, falaram que realmente não tem pesquisa, mas que a gente não vai nunca saber quais são os resultados, os efeitos colaterais, nem nada, se a gente não testar, se a gente não começar a usar. Assim, coisa que vai contra toda a definição dessa coisa, dessa palavra que começa com V que eu não posso falar, e também vai contra
como ela pode ser aprovada para crianças, porque para crianças, para ser aprovado, você tem que ter 10 anos de estudos, principalmente anos de estudos com cobaia, porque se durante o primeiro ano de estudo com cobaia, uma cobaia morre, eles já cancelam aquele uso e tentam procurar uma nova fórmula que seja completamente diferente. Não é o que aconteceu, porque várias cobaias morreram durante essa fase de teste. Então, para quem tem paciência e gosta de ler, leiam esses estudos, porque eles são extremamente informativos, eles não têm tantos estudos divulgados, aí você tem que realmente estar interessado, procurar, entrar no site lá do NIHSS para realmente catar, mas estão disponíveis e as informações são de deixar qualquer pessoa aterrorizada, e assim, é um monstro, gente. Eu chamar ele de Mengele é até um elogio. Quando o Falso entrou, né, no Ministério da Saúde americano, foi quando surgiu a AIDS, e estranhamente a AIDS veio do macaco, na África. Olha que coincidência mais bizarra, né, Cissa? Pois é, um vem do macaco, o outro vem de morcego, né? Eu acho que ele tem uma preferência, assim, pela zoofilia, digamos assim. Ele gosta muito do reino animal. E é muito estranho, né? Porque até nunca foi comprovado que veio realmente do macaco, 100%, porque parece, dizem as mais línguas aqui, pessoas que estudam, que isso também foi criado em laboratório. Então, seriam já 2 criados em laboratório. Isso vai saber. O que eu sei da história do HIV é do que o pessoal chama de teoria da conspiração, que sempre toda teoria da conspiração é verdadeira, é um bagulho incrível, e a verdade nunca é a verdade, né? Parece que a gente vive num teatro doente. É que a AIDS foi criada para diminuir a população africana, e aí saiu do controle, porque aí pegou para o mundo todo. Mas a ideia deles era atacar a África. Não, e o que é engraçado é que o Bill Gates fala sobre isso muito tranquilamente, o Klaus Schwab, que agora estão todos lá na Irlanda juntos, né? Tá tão bonitinho aquele encontro. Acho que até a Hillary foi para lá, assim, pegou a vassoura e foi voando. Então é muito engraçado porque essas pessoas realmente têm essa agenda do controle populacional. Tanto é que o Bill Gates foi até banido da África por testar essas coisas injetáveis, né, e causar a morte de várias crianças e esterilização de outras. Então, você vê que não é teoria, está tudo conectado, e é impressionante que a gente fala que é teoria da conspiração hoje, já não é. Tinham coisas que eu falava há 6 meses, que as pessoas falavam, a teoria da conspiração é louca, e que já foram provadas, e que estão sendo comprovadas. Então, sabe, assim, a gente lê os e-mails do doutor lá, né? E então, só de ler os e-mails dele, a gente já tem muita informação referentes aos planos, ao que eles querem, à agenda deles e ao que é e que não é contra a teoria da conspiração, porque a gente sabe muito bem que até esse uso da focinheira, ele diz lá que não é necessário, que não protege, e que é justamente para que as pessoas fiquem acostumadas a obedecer o governo, porque tem muita gente que fala o governo, elas não sabem que o governo não existe. Existem pessoas por trás do governo, e pessoas que são extremamente corruptas aqui nos Estados Unidos. Roubaram uma eleição, gente, não dá para dizer que sejam bonzinhos, né? Então, essas pessoas é que estão controlando, não existe o governo, e essas pessoas nem se questionam, porque sofreram lavagem cerebral, é meio que surreal isso.